Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 21ª semana do Tempo Comum. Sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria, por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos do Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé, ante o Filho do Homem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Das 10 virgens é um chamado à preparação espiritual.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos essa parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. Caros irmãos e irmãs, hoje, reflitamos sobre a parábola das 10 virgens. O ensinamento de Jesus nos convida a ser como as virgens prudentes que se prepararam para o encontro com o noivo. A preparação, portanto, deve ser uma constante em nossa vida. Para proferir essa homilia, preparei-me. Se você tem um encontro ou uma reunião, você também se prepara, não é mesmo? Da mesma forma, os casais se preparam para o matrimônio. Na vida religiosa, há um tempo de preparação. Para a ordenação sacerdotal, o seminarista passa por um longo período de preparação, o propedêutico, os estudos de filosofia e teologia, o tempo de estágio pastoral até a ordenação. O Evangelho de hoje nos recorda que, para alcançarmos as realidades celestes, também devemos ser prudentes e vigilantes. A parábola e a preparação espiritual. Como não sabemos o dia nem a hora de nossa partida, de nossa entrega total a Deus, devemos viver preparados. Seja o Senhor que virá ao nosso encontro, seja nós que partiremos a seu encontro, precisamos estar com as lâmpadas abastecidas pelo óleo da fé, da vida em Deus e da santidade. Que, neste dia, sejamos como as virgens prudentes e previdentes. Que a presença de Deus alimente a chama da nossa fé, para que ela permaneça sempre acesa. Assim, qualquer que seja a tarefa, a faremos com amor e dedicação a Deus. Que, em seus preparativos para os desafios da vida, você jamais se esqueça da presença de Deus. Que a unção do Espírito Santo conduza em cada passo, para que tudo em sua vida seja realizado segundo a vontade de Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.